Bom, obrigado a todos, né, pela presença. Hoje nós temos o Milton. Mais uma vez, Milton, agradecer a sua disponibilidade, a transmissão de tamanho conhecimento, como foi lá nos eventos anteriores, né? E aí agora vamos saber um pouquinho mais aí sobre as vantagens da certificação como operador econômico. É com você, Milton. Fique à vontade. Obrigado, Flávio. Obrigado. Eu vou colocar aqui meu material. Você só veja aí, por favor. Tá, deve estar aparecendo uma tela para você, né? Um logo do operador econômico autorizado, né? Isso mesmo. Então tá bom. Então tá. A ideia aqui era traçar alguns comentários breves sobre o programa Operador Econômico Autorizado, né? Mais especificamente o programa brasileiro do Operador Econômico Autorizado. Antes de mais nada, meu nome é Milton Gato, eu sou o coordenador da área aduaneira consultiva do escritório FINOC Ustra Sociedade de Advogados, e o assunto é conduzido pela gente no escritório no tocante à certificação de empresas nas diversas modalidades, né? Perdão, nas duas modalidades específicas. A habilitação, a certificação, não é uma habilitação, é uma certificação das empresas no Programa Brasileiro Operador Econômico Autorizado, conforme determina a legislação vigente, mais especificamente, né, a Instrução Normativa de número 1985, ela revogou a primeira Instrução Normativa que falava do assunto, que era 1598, então teve aí um jogo de números, né? Era 1598, passou a ser, então, a Instrução 1985, ela que dispõe sobre o Programa Brasileiro do Operador Econômico Autorizado. E nesse sentido, né, o programa é um programa de sucesso, não exclusivamente no Brasil, né, como eu costumo falar, né, isso é longe de ser uma jabuticaba. Na verdade, o programa de operador econômico autorizado, ele é um sucesso no mundo inteiro, e com aí a aceitação de diversas empresas localizadas no mais específicos países aí em volta do mundo. Só para ter ideia, na América do Norte, o programa não tem esse nome, o programa tem um nome diferente, que é o CITPET, que é um programa voltado para o combate ao terrorismo, mas ele tem as mesmas bases do OEA, e na Europa sim, chamado de operador econômico autorizado. Na América do Norte já são mais de 20 mil empresas devidamente certificadas, na Europa outras tantas, né? Outros milhares de companhias aí devidamente habilitadas. Aqui no Brasil, o programa ele é relativamente novo, mas conta aí com a adesão de empresas de portes e segmentos bastante variados. Fazendo uma comparação direta com o primeiro programa de Customs Compliance que existiu no Brasil, o antigo Linha Azul, muitas pessoas chegaram a ouvir sobre o programa, né, o Linha Azul, mas ele é um programa que ele atendia basicamente ali a Receita Federal do Brasil. Ele teve ali um sucesso, foi um sucesso limitado exatamente porque ele era limitado nesse aspecto, ele atendia tão somente a Receita Federal do Brasil, e existiam algumas exigências muito específicas para fazer parte daquele programa, como principalmente volumes mínimos relacionados a processos de exportação. Enfim, o programa ele teve ali o seu sucesso, um sucesso, no meu ponto de vista, limitado, porque, de novo, atendia tão somente a Receita Federal. Havia muito questionamento por parte das empresas naquela ocasião, do por que eu vou aderir a um programa que facilita todo o lado fiscal, tributário, mas, por exemplo, eu fico emperrado, eu fico dependente de alguma questão relacionada à área administrativa, como, por exemplo, obtenção de licença de importação, a ser deferido ali pelo DSEX, Anvisa, MAPA e vários outros órgãos. Foi um fato, isso realmente ocorreu, e exatamente em função disso, muitas empresas não acharam por bem aderir ao programa. Enfim, aquele programa que era o Linha Azul,
ele acabou sendo substituído, então, pelo OEA, Operador Econômico Autorizado, e este sim, né, este bem mais amplo, bem mais abrangente, não se limitando apenas à Receita Federal, ao contrário, inclusive com a participação de outros órgãos governamentais, como já estão participando, DSECs, alguns órgãos anuentes, como Anvisa, Vigiagro, Ministério do Exército, né? Tudo para que o processo de comércio exterior, seja ele de importação, seja ele de exportação, seja ali facilitado. A ideia não é simplesmente liberar por si só, mas, sim, a partir do momento da empresa devidamente certificada, e nós vamos ver aqui as condições para a certificação, ela vai ter privilégios no aspecto da importação e no aspecto da exportação. Alguns comentários aqui, adiantar alguns comentários em relação a estes benefícios. Muita gente já ouviu falar no chamado despacho sobre águas, ou seja, um processo de importação poderá ser já registrado antes mesmo da carga chegar no Brasil. E agora, recentemente, saiu o chamado, né, despacho sobre nuvens, né, onde o despacho antecipado também será possível para o modal aéreo. Então, não mais se limitando ao modal marítimo, mas também agora ampliado para o modal aéreo. É uma evolução natural do programa. Então, as empresas certificadas poderão ter ali a sua antecipação do despacho aduaneiro em função de serem operadores econômicos autorizados, né? Elas ganham ali, através da certificação, um selo de, vamos assim dizer, confiabilidade. Não estou dizendo que as demais empresas que não têm a certificação não são confiáveis, mas foi uma forma que o governo brasileiro aí identificou exatamente para passar na frente as empresas que atendem a pré-requisitos básicos e aí sim, concentrar os seus esforços quanto a gerenciamento de riscos, gerenciamento das operações, tanto de importação quanto de exportação, sobre aqueles operadores não certificados. Esse é o lado bom da coisa. O lado preocupante, não vou dizer o lado ruim, mas o lado preocupante, são situações que ocorreram, por exemplo, hoje, né? Hoje, no Diário Oficial da União, dia 13, né? Hoje é dia 13 de dezembro, perdão, 14 de dezembro, foi publicado 2 atos declaratórios de exclusão de alguns participantes, de algumas empresas que foram certificadas e foram excluídas do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado. Foram excluídas por não manterem os controles necessários. E aqui sim cabe uma orientação. Muita atenção às empresas que já são certificadas e as empresas que almejam a certificação, porque não basta ter ali o ato declaratório expedido, com o nome CNPJ da empresa, né, concedendo a Receita Federal, concedendo a certificação para a empresa. O trabalho, ele não para na obtenção da certificação. Ele continua na manutenção dos controles necessários. Então, existe hoje todo um rito de exclusão por parte da Receita Federal, né, das empresas que não mantêm a sua certificação, e é uma situação um tanto quanto triste, porque existe todo um trabalho nobre, todo um trabalho importante atrás disso, que invariavelmente movimenta não apenas, não exclusivamente o departamento de importação ou de exportação, mas toda a empresa. A partir do momento que a gente vai entendendo o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, percebemos que os esforços necessários para a certificação, eles não se limitam ao departamento de importação ou ao departamento de exportação, mas sim a toda a empresa. Departamento financeiro, fiscal, área de TI, recursos humanos e por aí vai. Então, é uma certificação que tem ali objetivos bem específicos, como a gente pode ver
aqui no slide, né? Dar agilidade ao fluxo da carga entre os países, seja na importação, seja na exportação, forçar esforços de operadores que oferecem altos riscos, e aí exatamente para aquelas empresas em que ainda não obtiveram a certificação, trabalhar a logística como um todo, e aí sim a Receita Federal ela incluiu, e isso se mantém ativo, a certificação de vários intervenientes da cadeia logística, né? Lembrando que o OEA ele não é 100% seguro ou a eliminação de riscos. Vide aí os comentários que eu acabei de fazer no tocante à manutenção da sua certificação. O maior benefício hoje empregado, hoje é concedido pelo programa brasileiro, é a liberação automática, ou, né, o sinônimo para canal verde. Eu vou ter minhas liberações automáticas, tanto de importação quanto de exportação. Isso não significa em absoluto que eu não possa ter um canal vermelho, eventualmente, em uma operação. Mas sim, eu terei aí uma ênfase maior dos canais verdes, nos canais na parametrização automática, liberação automática. Muitas empresas, eventualmente, me questionam essa situação de que hoje ela já tem aí o índice de canal verde da ordem de 90 e poucos %, para que ela iria se preocupar na obtenção de uma certificação específica? Ocorre que, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, quanto maior o número de empresas certificadas no Brasil, mais tempo terá aí os órgãos fiscalizadores para exercer a sua função de fiscalização. Então, hoje, você pode ter um índice da ordem de 95%. A partir do momento em que crescem o número de operadores certificados, esse índice começa a cair. Isso é fato. Então, o programa ele tem essa característica. Como eu falei, ele está disciplinado na Instrução Normativa do número 1985. Vejam que ela é relativamente nova, né? Ela é de outubro de 2020, tem pouco mais de um ano. E é ela que dispõe sobre o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado. Como eu falei, o Brasil introduziu o programa lá em 2015, então essa instrução normativa ela revogou a 1598, né? E, óbvio, o Brasil aprendeu e adaptou o programa o OEA ao programa brasileiro. Então, o que a Receita Federal, que é o órgão concessor, no caso, da certificação do programa brasileiro, o que ela considera como operador econômico autorizado? Então, ela fala, né, que entende-se por operador econômico autorizado o interveniente nas operações de comércio exterior envolvidos na movimentação internacional de mercadoria a qualquer título, importação ou exportação, que demonstre atendimento aos requisitos e critérios exigidos pelo programa OEA e seja certificado nos termos desta instrução normativa. Basicamente, hoje, os trabalhos necessários para a certificação estão centrados na instrução normativa 1985 e, de acordo com o que ela determina, podem hoje ser certificados como operadores econômicos autorizados um importador, um exportador, o transportador nacional ou internacional, agentes de carga, os depositários, né, os armazéns, inclusive o REDEX, e os operadores portuários e os operadores aeroportuários. Quem está faltando aqui nessa relação? Basicamente, dentro da cadeia logística, estão faltando aqui dois intervenientes, os despachantes aduaneiros e as trading companies. Vamos pelo mais fácil primeiro, as trading companies. A Receita Federal ela entende a importância das trading companies nas operações de comércio exterior e, sim, está fazendo uma análise da inclusão destas empresas como intervenientes, né, no processo de comércio exterior, como passíveis de obterem a certificação OEA. Hoje, em função das suas operações que são realizadas, operação por conta e ordem, operação por encomenda, essas empresas não se encontram incluídas dentro do rol de intervenientes certificáveis. De novo, a Receita entende perfeitamente a importância destas empresas,
mas no momento elas não são contempladas, não podem ser contempladas pela certificação por não estarem incluídas ali no rol de intervenientes autorizados. O segundo são os despachantes aduaneiros. Tem toda uma história em cima dos despachantes aduaneiros, não vale a pena gastar muito tempo sobre isso. Foi uma situação, no meu entendimento, um tanto quanto triste, porque sim, os despachantes aduaneiros, eles eram previstos como intervenientes da cadeia logística e passíveis da certificação como OEA, porém, diferentemente dos demais importadores, exportadores, transportadores, agentes de carga, cuja certificação é feita em cima do CNPJ da empresa, os despachantes aduaneiros, eles tinham que fazer uma prova com pontuação mínima que servia para a certificação OEA. As provas que ocorreram foram em 3 ocasiões, 2016, 17 e 18, se não me falha a memória. Sim, foi uma prova um tanto quanto exaustiva e difícil, de certa forma, porque ela visava não apenas o conhecimento da legislação aduaneira, mas também o conhecimento do idioma português e de um idioma estrangeiro, à escolha, inglês ou espanhol. E um tempo de duração um tanto quanto curto, eram apenas 5 horas. Mas, enfim, como eu disse, eu não quero gastar muito tempo sobre isso. Alguns despachantes aduaneiros se sentiram injustiçados, começaram a mover ações contra a Receita Federal, e a Receita Federal tomou por decisão, em função das ações que estavam tomando, eliminar os despachantes aduaneiros do rol de intervenientes passíveis de certificação. Foi uma pena, porque houveram despachantes aduaneiros que estudaram e obtiveram a certificação, mas, de certa forma, todos eles foram prejudicados a partir do momento que a Receita Federal excluiu os despachantes aduaneiros da certificação OEA. Eu sei que isso está em estudo pela Receita Federal também, é fato, os despachantes aduaneiros voltarão ao rol de intervenientes certificáveis, mas no momento se encontram fora. Então, basicamente, aqui hoje, o importador, exportador, transportador, agente de carga, os depositários e os operadores portuários, aeroportuários. Inclusive, na página da Receita Federal, existe todo um site específico sobre o programa OEA, onde nós encontramos nome e CNPJ de cada uma dessas empresas devidamente certificadas, inclusive com acesso ao certificado, né? Uma espécie de um diplominha, né? Certificando a empresa como OEA. Importante, no caso dos importadores e dos exportadores, existe uma condição básica para essas empresas certificarem, que é terem, no mínimo, 90% das suas operações de comércio exterior por conta própria. Ou seja, é admitido que elas realizem até 10% na condição encomenda ou conta e ordem. Ou seja, aquelas operações em que demandam ali um interveniente na operação. Então, até 90%, no mínimo 90% é passível de certificação. Eu tive já alguns casos de empresa que objetivavam a certificação, mas exatamente em função desta regra, não foi possível obter a certificação. Uma delas, inclusive, que é mais de 90% das suas operações, todas através de conta e ordem, né, através de um interveniente, de uma trading company. Enfim, aqui nós temos, então, o rol de pessoas, né, de intervenientes passíveis de certificação. Todos os objetivos do OEA são objetivos nobres: propiciar maior agilidade, incentivar a adesão crescente ao programa, aperfeiçoar a gestão de risco nas operações de comércio exterior, firmar acordos de reconhecimento mútuo. O Brasil tem firmado acordos de reconhecimento mútuo sobre operações OEA nos Estados Unidos, China, Argentina, Uruguai, China. Isso vai facilitar cada vez mais as operações de comércio exterior. Implementar processos de trabalho que vise a modernização aduaneira, intensificar a harmonização de processos de trabalho, elevar o nível de confiança no relacionamento do operador com a Receita Federal,
priorizando as ações da administração aduaneira com foco no interveniente de alto risco e considerar a implementação de outros padrões que cumpram aí para a cadeia logística. Então, são objetivos nobres, são objetivos bem estruturados que sustentam o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado. E aí, basicamente, o que nós temos são duas modalidades de certificação. Nós temos o OEA, o OEA-S, chamado de OEA Segurança, basicamente focado para exportações, e o OEA Conformidade, baseado aí em processos de importação. Primeiro de tudo, o programa é voluntário, ele não é obrigatório para as empresas. As empresas vão aderir ao programa a partir do momento em que se sentem devidamente qualificadas para o programa e podem optar por uma ou outra modalidade, inclusive as duas, se for o desejo da empresa. Eu tenho trabalhado com diversas empresas que querem as duas modalidades, porque tem ali processos de exportação rotineiros, ou foca apenas na importação, não é a conformidade, enfim, aí é livre escolha da empresa. OEAS, segurança, basicamente segurança das instalações físicas, e aí a necessidade de fazer todo um processo de auditoria em relação à segurança da carga, controle de acessos físicos, né, na empresa, no estacionamento, nos armazéns, o treinamento dos colaboradores em conscientização sobre ameaças, a segurança física das instalações e a gestão dos parceiros comerciais. Ou seja, uma modalidade totalmente focada em processo de exportação, basicamente garantindo que os procedimentos atualmente adotados pela companhia são suficientes, são aqueles importantes para que a carga ela não seja contaminada com armas, drogas, munições, né? E por aí vai. E o OEA conformidade em relação à legislação aduaneira. E aqui, especificamente sobre 8 pontos específicos, onde é necessário uma auditoria sobre a descrição e a classificação fiscal das mercadorias. Esse é um ponto extremamente importante. Vejam aí que a Receita, o governo caminha aí com o chamado catálogo de produtos, e esse assunto é extremamente importante. Como é que eu procedo a classificação e descrição das minhas mercadorias, tanto de importação quanto de exportação? Como eu conduzo operações indiretas, né? Se eu tenho operações indiretas, sendo admitido aqueles 10%, operações com pré-ordem, operações por encomenda, como tudo isso é controlado, como eu elaboro a base de cálculo dos impostos devidos na importação, como eu trabalho os certificados de origem, as questões relacionadas a imunidades federais, né, no tocante a benefícios, isenções, suspeições que eu, porventura, tenho, principalmente algo relacionado à qualificação profissional, que está muito voltado para o RH, né? Os chamados cargos sensíveis. Como é que eu faço a contratação, o acompanhamento e a eventual demissão de um cargo sensível? Sendo que cargo sensível não é o cargo exercido por um diretor, mas sim por qualquer pessoa que tenha tomada de decisão em algum processo de importação ou de exportação, por exemplo. E as questões relacionadas ao controle cambial. Tudo isso apresentado em um questionário chamado QAA, é o questionário de autoavaliação, apresentado ali com os procedimentos de aplicação obrigatória e com documentos de evidência. Então, basicamente, o que a Receita quer ver é como eu faço, quais são os procedimentos, quais são os documentos de evidência. Né? Isso é extremamente importante. Eu vi alguém levantar a mão, se alguém quiser falar ou fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Basta aí abrir o microfone e fazer o comentário necessário. O meu tempo é o Plínio, viu? Plínio, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Excelente explanação, Milton. E apenas colocar que eu faço parte de uma trading company, né?
Então, a gente está ansioso aí por conseguir ser elegível a essa certificação, né? Aham, aham. E a gente tem trabalhado aí com as melhores práticas, né? Para melhorar a empresa, né? Mesmo sem ter a certificação, a gente tem trabalhado com a documentação, com as informações, para Aham. preparar tanto a cadeia de fornecedores nossos, né? Que alguns clientes já têm, e a gente vê que os que têm uma qualidade melhor, né? E a gente está procurando ser compliance com essas melhores práticas e estar preparado para quando essa possibilidade de ter a certificação, a gente ser um dos pioneiros aí. Então, Poxa mais, vida, mais isso. é bacana, essa é uma atitude bastante louvável, viu, Plínio? As empresas se preocupando exatamente com essas questões, principalmente no tocante à elaboração de procedimentos, né? Hoje o que a gente vê, grande parte das empresas não tem nenhum procedimento, tudo é feito meio que de cabeça, né? A Uhum. questão relacionada à classificação fiscal, elaboração de base de cálculo, a comunicação com o despachante aduaneiro, né? Não existe muita preocupação em relação a isso. E para o OEA, né, a Receita não quer saber se você instituiu o procedimento ontem, mas tem que ter. Eu tenho que ter o procedimento. Então, é louvável essa atitude, é bacana. Vamos aguardar aí as tradings serem inseridas no rol aí de certificáveis, tá? Então, O projeto ele serviu muito para isso, porque nós não tínhamos nada de procedimentado, né? E em exato, função dessa busca aí, a gente já tem alguns procedimentos e está sendo muito bacana, assim, estamos conseguindo colocar essa visão no pessoal operacional, tá sendo bem salutar, assim, eu acho que a qualidade das práticas da empresa estão sendo desenvolvidas, né? Tá legal. certo. Muito obrigado. Legal, não por isso. Como eu falei, é louvável a atitude das empresas, né, no caso da sua empresa, já começar a se preocupar com esse tipo de coisa. Existem basicamente, então, duas modalidades, ou é a segurança, ou é a conformidade. E existem, sim, alguns requisitos, né, são requisitos aplicáveis a toda e qualquer empresa que deseje a certificação. Adesão ao DTE, a adesão ao sistema eletrônico, né, de contábil, apresentação de CND positiva ou com efeito negativa, ter no mínimo 24 meses de CNPJ, não tenha tido recusa do OEA nos últimos 6 meses, né? Porque hoje você tem, eventualmente, aí, eu já ouvi, não tenho a experiência, mas já tive, já ouvi de alguns colegas, de algumas pessoas do mercado, de empresas que recebem uma negativa da Receita Federal, né? Uma recusa, falar, olha, vocês não estão preparados e não será concedida a certificação. Haja vista que hoje essa análise é uma análise feita em cima do pedido, que é entregue para a Receita Federal via Portal Único do Comércio Exterior. Existe lá um ícone específico para habilitação da empresa no OEA. Eles fazem uma pré-análise de tudo aquilo que é apresentado, e aí sim, eles marcam data para a validação virtual, né? Em função aí da pandemia, essa validação hoje ela é virtual, mas eu já fiz muita validação, né? Walkthrough com os fiscais por dentro da empresa, vários departamentos, armazéns, estacionamentos e tudo isso. E eles dão a certificação, a comunicação sobre a certificação na hora, né? É um momento tenso, né? A gente fica bastante tenso. Eu já participei de várias delas e, na minha experiência, 100% de êxito, né? Em 20 e poucas empresas que eu já trabalhei. Mas, como eu falei, eventualmente a empresa ouve ali um sincero não. Não, vocês não estão preparados. Enfim, nós temos aí algumas condições específicas e os critérios de elegibilidade que a Receita Federal leva em consideração. Histórico de cumprimento de legislação aduaneira, a gestão das informações, principalmente o pessoal da área de TI é muito requisitado, muito requisitado. Hoje, inclusive, eu emiti um parecer, um
para um cliente sobre essas questões relativas à gestão de informação, o acesso ao sistema, as chaves de acesso, senhas e tudo mais. Questões relacionadas à sua solvência financeira, e aí, claro, está mais envolvendo o pessoal da área financeira, política de recursos humanos. Aliás, 2 pontos que a Receita Federal, na minha experiência, pelo menos, 2 pontos que a Receita Federal gasta um tempo considerável na validação, na reunião de validação, são questões relacionadas, 1, classificação e descrição de mercadorias, 2, política de recursos humanos. Então, existe toda a necessidade de uma conscientização de todos os colaboradores da companhia em relação à certificação, além da elaboração de um mapa de risco, né, com base na norma técnica ISO 31000. O mapa de risco, a CND, o questionário de autoavaliação, os procedimentos de aplicação obrigatória e documentos instrutivos, todos apresentados para a Receita Federal no momento do pedido, né? Lembrando que a Receita, né, o questionário, ele só aceita PDF ou planilha Excel. Então, existe ali um conjunto de informações da companhia bem grande, bem grande. E é um trabalho aí bem árduo, que leva em consideração aí todos os departamentos da empresa. Enfim, nós vimos ali as modalidades e requisitos de admissibilidade e os critérios da elegibilidade. Basicamente, estes são os benefícios promovidos pela Receita Federal. Vou pegar uma canetinha aqui. E aqui, aqueles benefícios mais, vamos assim dizer, tangíveis, tá? São esses daqui. O primeiro deles, a resposta à consulta sobre classificação fiscal em 40 dias. Para quem já trabalhou, para quem já teve a oportunidade de solicitar à Receita Federal uma consulta sobre classificação fiscal, invariavelmente aí passou por um período, na média, ali entre 9 a 10 meses de espera. A Receita está promovendo em até 40 dias. Eu tenho empresas que eu trabalhei, que fazem consulta de classificação fiscal, e esse prazo está sendo respondido, né? Ou seja, em 40 dias. Aliás, eu tive cliente que me ligou e falou: Milton, recebemos a resposta com menos de 20 dias. Eu falei: olha, sucesso, muito bacana. A dispensa de admissão temporária, a possibilidade de carga pátio em 24 horas, a parametrização imediata das declarações de importação, né, para os importadores. Então, eu não preciso ficar esperando aqueles horários de parametrização no porto, no aeroporto, uma vez que eu vou ter a parametrização imediata. E o percentual reduzido para canal diferente do verde, né? Ao contrário, eu vou ter um percentual maior das minhas cargas para o canal verde. E, como eu falei, né, a liberação, o registro antecipado da declaração de importação, que inclusive já está lá no artigo 17 da IN 680/2006, a IN que fala sobre o despacho aduaneiro, é só olhar lá, despacho antecipado, artigo 17, já encontramos lá o despacho antecipado para as empresas certificadas como EA, tanto no modal aéreo quanto no modal marítimo. Então, é uma grande vantagem, né? Eu vou ter ali a possibilidade de fazer o registro e contar com a mercadoria importada de forma aí antecipada. Esses benefícios, eles já estão implementados. Existem outros benefícios que virão aí ao encargo do programa brasileiro. Um dos mais esperados, e é importante que isso seja dito dessa forma, ainda não implementado, é o diferimento do pagamento de impostos. Então, ali a empresa certificada como OEA, ela terá prazo para recolher os impostos devidos na importação. Eu tenho falado, eventualmente, com colegas do México, e eles já têm esse benefício lá, né? Lá no México, o imposto é pago até o 10º dia do mês seguinte da operação. Então, aí eu posso ter um diferimento do pagamento de impostos até 40 dias. Né? Eu tenho um fluxo de caixa aí sensacional para ser trabalhado no meio do caminho. Esse procedimento ainda não está implementado, mas deverá ser implementado aí em algum tempo por parte aí
evoluções dos benefícios voltados às empresas devidamente certificadas. Hoje o que nós temos, se nós formos lá na página da Receita Federal, e essas informações eu colhi, são as informações mais recentes, hoje nós temos já 600 empresas, é um número reduzido de empresas, mas são 600 empresas certificadas e 102 empresas, no momento, pelo menos até outubro, aguardando ali as análises, validações e respectivas certificações. É inegável que o número maior de certificações está na modalidade de segurança, focada na exportação, porque essa modalidade ela não foca só a exportação, mas ela contempla também os agentes de carga, as transportadoras, os armazéns. É por isso que ela tem um número ali um pouco maior, né, de certificações. Mas o grande interesse tem sido mesmo no conformidade ali, o nível 2. E aqui sim, aí a gente pode ver, né, exatamente essa questão, quando a gente vê ali importadores e exportadores, cerca de 400 empresas, 65 transportadores, 16 agentes de carga, 3 operadores portuários, 51 operadores aeroportuários e 2 depositários, sendo que ali por função, né, vocês podem ver que é uma parcela considerável ali, importador e exportador, em função das demais empresas. Eu particularmente entendo que o OEA é uma ferramenta extremamente útil no processo de importação e exportação no dia a dia. As empresas que adquirem essa certificação nem sonham em perder a certificação, porém algumas, como eu falei logo no início, perdem a certificação pela falta da manutenção dos respectivos controles. Aí é bastante complicado, né? Ou seja, aquilo que eu falei, o trabalho ele não se encerra com a obtenção da certificação, mas sim a sua manutenção após a obtenção do respectivo certificado. O número tem sido crescente nos últimos 24 meses, cada vez mais empresas aí aderindo ao programa, e como eu falei, particularmente entendo que é um caminho sem volta, né? Principalmente quando pegamos aí o grande destino das mercadorias de exportação, das exportações brasileiras, produtos acabados, basicamente América do Norte, matérias-primas e insumos já mais voltados para a Europa, isso vai vir aí de uma forma muito interessante para essas empresas, e o contrário também, né, no caso das importações, né, como ferramenta que vai agilizar ali o dia a dia de cada uma dessas empresas. Então, basicamente, o que a gente tinha para falar sobre o Programa Brasileiro do Operador Econômico Autorizado é isso. Eu faço aí uma menção extremamente importante no tocante à elaboração de procedimentos. O Plínio teve ali a oportunidade de comentar que a empresa dele já está se preocupando, apesar de ainda não ser uma empresa certificada, né, uma trading, mas já está se preocupando com essa questão, e isso é extremamente importante. Mostrar para a Receita Federal que existem controles, os controles internos, que abrangem desde questões extremamente complexas, como classificação, a certificação de origem, pagamentos, até a identificação de controles, vamos assim dizer, mais básicos, como arquivo. A gente tem visto, por exemplo, nas validações por parte da Receita Federal, eventualmente eles fazem uma questão, pedem para levantar uma DI ou uma DUI em específico. Isso mostra até o controle da empresa, né, no tocante de arquivos, em que as empresas prontamente só pedem um tempinho para acessar o sistema e liberar a visualização na câmera, mas é um ponto de preocupação também aí da Receita, mostrando que todos esses operadores, né, além de manterem ali os procedimentos em ordem, tem ali um controle bem rigoroso em relação às suas operações de importação e de exportação. Era isso. A gente está, então, finalmente aqui dentro do tempo que nos foi concedido, falando um pouquinho sobre o OEA. Eu fico à disposição, Flávio, Bárbara,
e para fazer algum comentário que seja, que alguém tenha aí, queira comentar. Ok, Milton, obrigado pela explanação. E fica aberto, quem quiser, abre o microfone, o Milton está à disposição para poder responder alguma dúvida, ok? Vocês podem ficar à vontade. Lembrando que a apresentação, o Milton nos liberou, a gente vai deixar em nosso canal no YouTube, também vai ter no nosso site a apresentação por lá também, tá? Ótimo, Flávio. A gente pode, obviamente, né, ficar à disposição de todos, seja contato diretamente aí com o IBEF, que com Isso. certeza vocês vão entrar em contato com a gente, né, ou através de um contato direto. O pessoal me acha muito no LinkedIn, sempre fazendo aí alguma postagem, alguma coisa do tipo, tá? Queria agradecer, Flávio, Bárbara, muito obrigado ao IBEF, né, pela possibilidade de estar aqui com vocês, mais esta oportunidade. E também extensivo a todos os demais, né, do IBEF que tornaram isso possível. A todos vocês, muito obrigado. Já aproveitar, deixar aqui meus votos de um Feliz Natal, boas festas a todos. Muito embora a gente não parou, não. A gente vai continuar e aí, a qualquer momento, a gente mantém contato. Tá bom. Obrigado, Milton. Obrigado aos nossos patrocinadores, né? A Deloitte, a Fios, a PwC, a Unimed Campinas e também a Lemos, Advocacia para Negócios. E obrigado pelos participantes também, né? Estarem conosco nesse finalzinho de dia. Tá bom? E lembrando, mais uma vez, dentro de 10 dias, essas apresentações vão estar no nosso canal, lá no YouTube, como também no nosso site, para quem quiser rever, questionar algum detalhe. E no nosso site também vai ter os nossos canais de questionamento, quiser saber alguma coisa, contato do Milton, fique à vontade. Obrigado, Flávio. Obrigado, gente. Bárbara, a todos aí que estão na nossa audiência. A gente se fala a qualquer momento, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, gente.